Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Do versículo 12 ao versículo 17, igreja de Pérgamo. Vamos à leitura. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa graça que o Senhor nos concede. E também te pedimos pelas crianças, Senhor, que nesta manhã não puderam estar aqui. Pedimos pela vida também dos nossos irmãos, das nossas irmãs, pelo qual nós não sabemos o motivo, que eles não se fazem presentes, Senhor. Alguns estão viajando, mas nós pedimos, Senhor Deus, por essas almas, por esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, e que o Senhor, Pai, esteja cuidando deles com sua graça, sua compaixão e a sua misericórdia. Abençoa-nos com a sua palavra, Pai. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração para receber a sua palavra com alegria. E que sua palavra, Senhor, seja transformadora da nossa vida. Pai querido, cuida dos enfermos, dos necessitados, e clamo a sua misericórdia neste momento, Pai, sobre nós, sobre a nossa vida. Nos dá, Senhor Deus, da sua graça e da sua sabedoria que vem do alto. E é em nome de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Essa carta à igreja de Pérgamo, após ler, reler, orar, pedir a Deus sabedoria, graça, entendimento, iluminação dos nossos olhos, para que de fato nós possamos compreender. Pedir ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nesse momento guie a nossa vida, guie também as palavras, e que sejam palavras do caminho da luz. Quando nós lemos a carta à igreja de Pérgamo, parece que o caminhar dessa carta, meus irmãos, ele é muito peculiar dentro das Escrituras. Quando você para prestar atenção naquilo que está escrito, naquilo que foi escrito a esta igreja, isso vem trazer à memória o dia de luz, o dia de vitória,
o dia de graça, mas também traz a nós o dia de derrota, o dia de trevas, o dia, meus irmãos, ao qual nós não estamos caminhando naquele caminho da verdade ao qual nós deveríamos estar. Aqueles dias que nós não agimos como deveríamos agir. Aqueles momentos que nós não somos quem de fato deveríamos demonstrar que somos. Então essa é a carta à igreja de Pérgamo. É a carta que quando o Eterno se manifesta no tempo a essa igreja, ele diz assim no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É aquele que tem a palavra, é aquele que é a palavra. É essa espada que vai nos guiar, meus irmãos, entre a luz e as trevas. É essa espada que vai nos direcionar o caminho. É essa espada que vai nos guiar diante da verdade. E quando a palavra de Deus, ela se torna e vai se tornando na nossa vida peculiar a nós, o Espírito Santo que em nós habita, vai constrangendo o nosso coração a ir lembrando das coisas. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Livro de Josué. Josué capítulo 1. Então a palavra de Deus vai se tornando para nós assim, quanto mais nós vamos aprendendo de Deus, quanto mais nós vamos aprendendo da palavra de Deus, ela vai se tornando cada vez mais viva e eficaz em nós, na ação da nossa vida. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. E quando nós lemos a carta à igreja de Pérgamo, meus irmãos, nós lemos a opressão, nós estamos lendo ali a luta, o flagelo, a morte do fiel Antipas, aquela questão de Satanás, aonde Satanás habita, as condições dessa igreja, e como ela tem ali enfrentado as suas dificuldades, mas o risco que a igreja de Pérgamo, ela corria, é o risco, meus irmãos, que todos os cristãos, todos os crentes, até a vinda de Jesus, eles vão correr. Qual o risco? O risco de se desviar para a direita ou para a esquerda. O risco de estar na luz hoje e amanhã estar caminhando nas trevas. O risco de proclamar a liberdade em Cristo Jesus e de repente você está sobre grilhões do pecado de Satanás. O risco de você ver um homem que Deus chama de amigo e de pai da fé, um dia ir para um lugar que Deus não mandou e lá contar uma mentira. O risco daquele homem que Deus chama depois de 40 anos, e esse homem está na presença de Deus ali, obedecendo a Deus, mas um dia ele resolve fazer justamente o que Deus não mandou ele fazer, bater na rocha.
Nós estamos suscetíveis a essas coisas. Parece que a nossa vida é como uma montanha russa. De repente você está no auge da sua espiritualidade e de repente você está fazendo coisas que nem se nomeiam no meio dos perdidos. Ao invés de nós sermos aqueles que vão ser os pacificadores, nós estamos promovendo a contenda. Ao invés de nós sermos aqueles, meus irmãos, que serão os misericordiosos. Não, nós não seremos misericordiosos. Ao invés de nós sermos os mansos, nós vamos suscitar a ira, nós vamos manter a contenda, nós vamos continuar ali naquele... Está vendo como que é uma montanha russa? E a carta de Pérgamo é essa. É luz e treva. É bem e mal. E aí tem uma espada afiada de 2 gumes. Que é para nos conduzir. Que é para nos iluminar. Que é para separar de fato o que é verdade de Deus e o que é verdade nossa. O que é justiça de Deus e o que é justiça nossa? O que é luz de Deus e o que é a nossa própria luz? Essa espada de 2 gumes que é a palavra de Deus. O eterno se manifesta. E parece que a carta de Pérgamo, ela vai se encontrando nas Escrituras. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta em roda de escarnecedor. Antes o seu prazer é na lei, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Está vendo como a carta de Pérgamo, ela está no Salmo 1? Ela está em toda a Escritura. Está vendo como a carta de Pérgamo, ela está na nossa vida? Escreveu ao anjo, à autoridade. Então, quem sabe um dos grandes males que atacam e afetam a igreja é aquilo que descreve a carta de Pérgamo. Quem está ouvindo o Espírito? E quem está ouvindo Balaão? Quem está dando ouvido àquilo que diz o Espírito à igreja? E quem está ouvindo as doutrinas de Balaão? Doutrina de separação, doutrina de contenda, doutrina de prostituição, doutrina de separação. Ao invés de nós sermos aqueles que vão promover a comunhão, a gente se separa. E aí nós vamos ouvindo o Balaão deste mundo. Então quem nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo aquilo que o Espírito diz à igreja, nós estamos nos alimentando do maná escondido, nós estamos recebendo uma pedrinha branca que só quem recebe sabe qual é o nome. Ou nós estamos sendo alimentados por Balaão, o profeta que fala coisas de Deus, coisas semelhantes. Quando você lê sobre Balaão, ele fala coisas de Deus. Mas ele é amante da injustiça, do lucro. Então a grande pergunta da igreja de Pérgamo é: quem que a gente está ouvindo, irmão?
o Balaão? Ou o que diz o Espírito às igrejas? Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14 e versículo 17. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha branca, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, quem é o Balaão? O Balaão é uma pessoa que ele fala até de Deus, irmão. Quando você lê o livro de Números, a partir do capítulo 22, até o capítulo 25, o Balaão praticamente ele está ali em todas essas passagens das Escrituras. Ele é o homem trazido da Mesopotâmia para amaldiçoar o povo de Deus. Foi prometido a ele fortunas. O Balaque está lá, o rei dos Moabitas, os descendentes de Ló, querendo amaldiçoar os seus parentes. O Balaão é aquele que ama o prêmio da injustiça. Ele fala algumas verdades. A mula fala com ele. Mas ele também ensina o caminho da injustiça. E ele ensina uma coisa, meus irmãos, que o povo de Deus ainda não aprendeu. Que o que destrói o povo de Deus é o seu próprio pecado. É quando ele se torna inimigo de Deus. É quando ele deixa de ouvir aquilo que diz o Espírito à igreja. É quando ele anda pelo seu próprio caminho, na sua prostituição. É quando ele conserva no coração tudo aquilo que não é do Espírito de Deus. É quando ele ainda está andando nas trevas e não na luz. O que destrói o povo de Deus é o pecado. O que destrói as vidas? Pecado. E chamado aqui no livro de Apocalipse de prostituição. É quando o povo de Deus se vira contra o seu próprio Deus. E quando nós nos viramos contra o nosso Deus, é quando você não quer ouvir o que Deus tem para falar para você. Porque dependendo de como a gente se encontra, nós estamos querendo mais ouvir Balaão do que o Espírito que diz a igreja. E esse Espírito que diz a igreja de Pérgamo e a nós, é a palavra que é viva e eficaz e penetra juntas e medulas, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e se aprofunda no mais profundo da nossa alma e do nosso ser. É essa palavra que vem de encontro a nós. É o Eterno se manifestando ao nosso coração. Segundo Pedro, capítulo 2.
Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14. E aí o apóstolo Pedro, ele diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que esse Balaão ele faz? Ele perverte o caminho. O que o ensinamento de Balaão traz às vidas? A perversão da injustiça, a perversão do caminho. Mas quando você lê lá sobre ele fala, ele declara: ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Nem eu posso fazer isso. Então ninguém pode amaldiçoar você. Só que ele pode armar cilada para você. Ele pode fazer o laço do passarinheiro para você. Ele pode fazer com que você ouça os conselhos de Balaão. Vamos acabar com tudo. Ele pode fazer com que você deixe de ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ele pode tornar você inimigo de Deus. Mas ele tem palavras de Deus, ele usa a palavra de Deus, ele fala de Deus. Mas ele ama o prêmio da injustiça. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus se deparou com almas como a de Balaão. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 39. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ah, Deus é o seu pai? Então por que você não pratica as obras do seu pai? Então por que você não vive as obras de seu pai? Já que Deus é o seu pai, por que então você está fazendo obras de Balaão? Versículo 40. Mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Versículo 41. Vós fazeis a obra de vosso pai. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Que coisa! E eles falavam que Deus era o pai deles. Que Abraão era o pai deles na fé. Aí Jesus disse assim: mas como assim? Como vocês estão dizendo que Abraão é seu pai, que Deus é o seu pai, mas a única coisa que vocês estão sustentando dentro do coração de vocês é a morte? É o engano, é a maldade, é a contenda, é o litígio, é a separação, é a guerra. Como assim? Vocês são filhos de Deus? Está vendo, meus irmãos? Como assim?
Apocalipse capítulo 2. Quando Jesus olhou para os homens da religião, que andavam com versículos da Bíblia amarrado na testa, nos braços, amavam ser chamados de mestre pelos homens. Jesus diz, olha, vocês ouçam tudo o que eles têm para falar, porque eles falam de mim, eles falam da lei, eles falam de Deus, mas não sejam como eles. O que o Espírito está dizendo para a igreja? Quem tem ouvidos, versículo 17, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está trazendo ao nosso coração, meus irmãos? O que Deus está trabalhando na nossa vida? De que maneira esse Espírito, ele trabalha em nós? Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, ele falando sobre toda a armadura de Deus, ele diz assim, Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esse Espírito está falando e nos fazendo lembrar a palavra de Deus. Jesus, quando está orando lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então qual é a nossa verdade, meu irmão? É a minha verdade, não é a minha verdade, é a verdade divina. Quando nós andamos na nossa verdade, a nossa verdade é treva. Nossa verdade é engano. Nossa verdade não é luz. E o Espírito tem falado conosco através da sua palavra. Paulo tem nos ensinado na carta aos Efésios sobre a luz e as trevas. Andai como filhos da luz. Mas parece que nós estamos andando como os filhos das trevas. Estamos deixando Satanás alimentar em nós todo o sentimento dos filhos das trevas. Nós vamos deixando o inimigo da alma alimentar a nossa vida. E aí o Espírito lá, o Espírito de Deus, aquele que nós deveríamos estar ouvindo, a palavra de Deus que nós deveríamos estar assimilando, esse maná escondido de Deus, que nós deveríamos estar nos alimentando dele, nós não estamos. O Espírito está nos alimentando com o maná escondido, a palavra. Mas nós estamos desprezando a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Quem nós estamos ouvindo? Que caminho nós estamos seguindo? Quem está alimentando a nossa vida, meu irmão? Balaão? Nós estamos preferindo beber a água de enxurrada do que o manancial de água viva. Nós estamos preferindo comer a comida dos porcos deste mundo do que o pão que desceu do céu. Quem está nos alimentando? Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei
pela vida do mundo é a minha carne. O Espírito quer nos alimentar com um maná escondido. Esse maná que é revelado ao nosso coração. Essa palavra com a água da vida. Mas parece que nós estamos querendo empoçar água de chuva no barro e beber. Parece que nós estamos querendo comer aquilo que estraga, aquilo que é podre. Nós estamos rejeitando aquilo que o Espírito tem nos dado, o maná escondido. Então o que esse Espírito está revelando para nós? Que nós deveríamos ter uma comida, meus irmãos. Aquela comida que Jesus se referiu no capítulo 4 do Evangelho de João. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa deveria ser a nossa comida. Esse deveria ser aonde eu busco o meu alimento. Esse deveria ser o lugar aonde eu tenho alimentado a minha alma. Porque aquele que me alimenta, ou daquele que eu sou alimentado, eu vou me tornando igual. Tornem-se semelhante a eles todos que os fazem e todos os que o adoram. E isso está escrito no Salmo 115, falando dos ídolos. Você ficará mudo e surdo, sem afeto, sem sentido. Quem nos alimenta, nós vamos nos tornando a imagem daquele que vai nos alimentando. Nós temos ouvido, meus irmãos, aquilo que o Espírito diz à igreja. Nós temos sido alimentados com o maná escondido. Mas muitas vezes nós estamos fazendo como fizeram o povo de Deus no passado. Nós estamos cansados desse maná. Isso já está dando náuseas em nós. Porque a doutrina de Balaão, aquele que faz armadilhas para o povo de Deus, é mais atraente. Ela fala mais ao meu coração. E aí quando ele chegou na Pedrinha Branca, tem um monte de gente querendo saber que nome que é. Um novo nome. Um nome que só a pessoa que recebeu a Pedrinha Branca é que sabe. E quando a palavra de Deus vem falar isso ao meu coração, Deus já nos chamou de filhos. Deus já nos chamou de servos. Deus, o Pai, já nos chamou de amigos. Paulo diz que nós somos um novo homem. A palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus nos ensina que nós somos um novo ser. Então qual vai ser o nome da sua pedrinha? Qual vai ser a sua identificação, meu irmão e minha irmã? Olha para a sua pedrinha e vê se está escrito nela nova criatura, novo ser, novo homem, nova vida, meu amigo, meu filho, meu servo.
Vê se está escrito na sua pedrinha isso, irmão. Porque é só você que sabe. Eu não posso falar para você qual é o nome que está na sua pedrinha. Porque é você que sabe. E quando penso nessas coisas, Colossenses capítulo 2. Quando medito sobre a palavra de Deus, sobre essa nova identidade, Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. O que expressa essa pedra e esse nome, creio ser isso que Paulo escreve. E aquilo que está escrito nas Escrituras em muitos lugares. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando penso nessa pedrinha com esse nome, eu penso na obra de Deus na nossa vida. A obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a obra da redenção, a obra da justificação. Mas como disse o apóstolo Paulo, cada um tem que examinar a si mesmo. Eu não posso examinar você, meu irmão e minha irmã, e você não pode me examinar. E essa questão da pedrinha branca, ela é tão importante, porque ela nos traz um entendimento de intimidade. Só você que sabe. Só quem recebe sabe. Isso é tão importante a gente ter no coração. Quando você fala para uma pessoa que você é templo do Espírito Santo e ele não tem o Espírito Santo, você já imaginou como é que ele ouve isso? Como é que ele se sente? Quando você fala para uma alma sobre salvação, que você é salvo, e ele ouve isso, imagina como ele se sente. Como Paulo escreveu, ele não entende. Ele não compreende as coisas do Espírito, ele não discerne essas coisas. Então essa questão, meus irmãos, é uma questão para a nossa vida, nessa intimidade nossa com Deus. Quantas coisas do reino de Deus você fala para as pessoas e eles não compreendem? Quantas coisas você fala dentro da sua casa, do reino de Deus, e muitos não vão compreender? Esse é um acesso de intimidade para a nossa vida. Apocalipse capítulo 2. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O apóstolo Paulo fala, meus irmãos, que o evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, ele é um perfume, tanto para a vida quanto para a morte.
E a palavra de Deus, ela nos ensina: arrepende-te desse caminho. Se você tem ouvido aquilo que diz o Espírito às igrejas, arrepende-te deste caminho. Volta para a palavra de Deus. A espada afiada de 2 gumes. Não ande e não fique perambulando pelas trevas. Você não pertence mais a esse caminho. Não seja enredado de novo pelas questões deste mundo. Não chegue a uma conclusão que o seu caminho é o correto e que a sua verdade é correta. Volte para a palavra de Deus. Espada de 2 gumes. Santifica-os na tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. Quando nós andamos por caminhos obscuros, nós não estamos querendo ouvir a palavra de Deus. Nós estamos preferindo nos alimentar com os porcos. Quando eu não sou o agente da luz, serei sem dúvida um agente de trevas. Quando eu não sou o agente de consolação, de perdão, de misericórdia, de afeto de misericórdia, eu serei de qualquer outra coisa. O Balaão está armando as suas ciladas até hoje. Os seus laços, as suas armadilhas. E os filhos de Deus, por incrível que pareça, ainda têm caído nela. Capítulo 25 do livro de Números. Números, capítulo 25. Versículo 1. Não está aqui na minha anotação, mas nós vamos ler. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isso aqui, meus irmãos, é a armadilha de Balaão. Eu não consigo amaldiçoar esse povo, ninguém consegue. Mas eu sei o que pode destruir eles. Pecado. E o pecado é quando eles vão deixar de ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Salmo 119. O Antipas, a fiel testemunha, aonde Satanás habita, foi morto.
não negou. Não negou a fé. Salmo 119. Versículo 105. Dar-te-ei do maná escondido, pedrinha branca, um nome que só você saberá. A espada afiada de 2 gumes. Se você não se arrepender, eu vou usar essa palavra para julgar você. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando nós vamos andar na montanha russa, talvez um dia você vai estar muito espiritual. E amanhã você pode estar caminhando nas trevas. Hoje você pode se alimentar do maná escondido. Amanhã você pode se ajuntar com os porcos. Hoje você pode beber da fonte da vida. Amanhã você pode ajuntar água de barro, de cisterna, para beber. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrepende-te. Porque senão eu vou pelejar contra você com a espada afiada. Quem nós estamos ouvindo? Aonde nós estamos andando? Quem está alimentando a nossa vida? Jesus olhou para os homens e, com muita simplicidade, disse para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está alimentando a nossa vida? Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.